vou crescer e aprender como se nasce o amor de uma semente que eu cuido assim como cuidar. Olá, estamos de volta aqui com mais um podcast dos Seis Gatinhos em parceria com o Grupo Mais Expressão. E hoje eu já queria abrir esse episódio agradecendo. Eu queria agradecer ao Mais Expressão por essa oportunidade, porque eu acho assim, esses momentos que nós temos aqui, conversando com pessoas que trazem tanto aprendizado, olha, eu não posso nem dizer que é um trabalho, acho que é um encontro de amigos, então eu quero agradecer ao Mais Expressão. Alain, obrigada. E hoje eu tenho uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via, que é uma alegria. Ela veio de Paraty, gente, exclusivamente aqui para conversar com a gente. Patrícia Paz, seja muito bem-vinda. Muito axé pra você. Muita maresia, cheirinho de maresia. Ai, de que Paraty. delícia. Já tô há 5 anos lá, então agora eu já praticamente caiçara, né? Já é uma moradora, já com experiência. E a Patrícia, gente, ela é, eu não sei nem como descrever, porque ela é um pouquinho de tudo, tá? Ela, apresentadora, ela é artista, ela acabou de publicar um livro que a gente vai falar pra vocês. Ela também é mãe da Yara. Ela é cantora, ela é tudo, né, Patrícia? Um pouco de arte, um pouco de tudo. Menina, é isso. Eu acho que essa necessidade de expressar, sabe? Eu sou um ser e que bom que a maturidade me deu isso, assim. Porque eu sempre achava assim, gente, mas assim, é normal isso? Eu quero escrever, eu quero cantar, eu quero... Quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo, eu quero falar. Mas aí, aos poucos, eu fui aceitando isso, né? E eu acho que veio com o desenho, a pintura, as ilustrações. Quando eu mudei para Paraty e comecei a ser muito influenciada pelas cores dali, né? O próprio cenário é inspirador, né? Aquela energia, as cores da Mata Atlântica. Então, assim, aquilo ali, eu me conecto muito com aquelas cores intensas. Pela minha intensidade do meu ser, sim, assim. Sim. E aí, tudo isso, eu falei, cara, então eu preciso colocar isso pra fora. Pra fora. E aí, é isso. Aí vai, aí tudo, escreve, canta e vai fazendo o que precisa. Você compõe também, Paty? Sim, eu tenho várias músicas. Já fiz música pra Yara, música pro marido. Assim, eu tô feliz, eu escrevo. Eu faço música. Inclusive, agora estamos até inscritos. Você falou de uma coisa que você me lembrou. Acabamos de nos inscrever, um amigo nosso nos inscreveu, eu e o Pedro. Porque quando a gente começou a namorar, a gente escreveu uma música que é Casa Vela. Que é uma música que fala sobre a nossa mudança, que aí também, gente, é uma outra coisa, para um outro podcast. A nossa mudança para um veleiro, né? Que eu morei 2 anos a bordo de um veleiro. Quando nós fizemos essa mudança, nós escrevemos juntos uma música, que foi meio que a consolidação ali desse nosso encontro e dessa nova fase da nossa vida, que era mudar para um veleiro. E aí tem um amigo incrível nosso, que ele não se conformava que essa música, que ninguém conhecesse essa música. E vai ter um festival agora no Abraão, na Ilha Grande, acho que em julho, e ele escreveu a gente. Vocês vão cantar? Vamos cantar, apresentar a música, tem prêmio. Então, assim, já estamos... já tô, sei lá, quem sabe, numa dessas. E deixa eu te falar, a gente tá na primeira fase aqui do Projeto Seis Gatinhos, né? A gente já vai começar a segunda, que chamou Que Cabe Num Abraço. Ai, vem cantar com a gente. Canto, gente, canta com a gente, vamos compor junto. Vamos. Você sabe que eu tô louca pra compor uma música pra Leonora? Ai, que legal. Eu vou pensar nisso, Flavinha, quem sabe? Daí eu já trago a música pra mostrar pra vocês. Traz. E agora vamos entrar aqui na Leonora, que, gente, que coisa mais linda. Olha, tão fofa. Paty, fala pra gente um pouquinho... Opa, fica aqui, Leonora. Sem atrapalhar os microfones aqui. Fala pra gente um pouquinho do livro. Bom, Leonora, primeira coisa, eu acho que a Leonora existe dentro de cada um de nós. Se eu pudesse dizer algo, assim, bem simplificado da Leonora, eu acho que ela simboliza para mim a força interior. E eu meio que nasci com ela dentro de mim. E a Yara chegou na minha vida, né, uma cerejinha do bolo. A Yara foi uma cereja do bolo para mim. A maternidade foi uma cereja do bolo. E a gente, no dia a dia ali, vamos sentar, vamos ler antes de dormir. 6 anos. 6 anos. Ela sempre gostou muito de historinha. Eu, desde muito cedo, colocava músicas para Yara ouvir, contava historinhas para ela. Inclusive, a primeira manifestação de conexão que nós tivemos, assim, linguísticas, não sei se eu posso ainda dizer, mas era um som, né, na verdade, que eu lembro que eu amamentei a Yara até 2 anos e meio.
Eu amamentava a Yara e eu fazia sons. Ela respondia. Olha, musical. A gente tinha essa conexão musical. E ela é muito musical até hoje. Então, essa conexão nossa com criar coisas é muito forte. Tanto é que ela participou da história da Leonora. Eu comecei a contar a historinha e criei a Leonora, pensando, um serzinho pequenininho. Eu acho que ela veio primeiro daquela música. Eu vim de lá, pequenininho. Porque eu vim de lá, pequenininho. Eu, Patrícia, vim de uma história interior, de muita escassez, do interior e tal. E eu fui subindo as árvores que a vida ia trazendo para mim. E aí eu fui contando para a Yara, construindo essa personagem, que era uma lesminha, e que ela tinha um sonho e que tal. E aí a Yara contribui num determinado momento, que é: mãe, tem uma coisa muito errada nesse livro. Olha. A Leonora, a hora que ela sai para a saga dela, né, para a jornada de lesma, que ela não aceitou essa condição de lesma, ela sai para desbravar o mundo e ver o mundo lá de cima e tal. Aí a Yara falou: mãe, a Leonora não deixou um bilhete para a mãe dela. A mãe dela não sabe que ela foi. Aí, que bonitinho. Aí, como estava tudo escrito em rima, eu tive que remanejar e adaptar. E aí entrou a frase da Yaya. Que legal. Tá vendo? Ela fez uma observação. Fez uma observação importante. Sim. Que eu sempre preguei muito isso, né? Tem como que o filho sai sem avisar a mãe? Como que sai sem avisar a mãe, gente? Como que a Leonora vai fazer isso com a mãe dela? E a importância, né? Sim. De avisar a mãe, esse sentimento também de, olha, eu me importo com você, né? Eu vou para minha jornada, mas saiba que, né, eu estou considerando e tal. Enfim, e a Leonora surgiu assim, dessas leituras e desses momentinhos de leitura e aconchego da gente. E a Leonora, eu acho que ela é um pouquinho de todos nós, né? De quando você sai, assim, da sua zona de conforto, né, Paty? Quando você tá ali levando aquela vida, por que eu tenho que ser desse jeito mesmo, sempre? Se eu posso coisas muito a mais, porque todos nós podemos muito a mais. Total. Então, quando ela sobe no topo da árvore, que ela vê realmente o tamanho do mundo, o tamanho das coisas que ela pode fazer, ela volta transformada. Total, e transforma toda a comunidade ali do jardim, né? Porque ela pensa, tá bom, o passarinho me conta que lá, ó, depois dali, daquele horizonte, tem uma cidade. Mas como que é uma cidade? Eu vou lá ver com os meus próprios olhos. Sim. Porque às vezes a gente fica também, né, imaginando como vai ser, mas se a gente não for lá e não sentir, não provar isso, não ver com os nossos próprios olhos, como é que a gente vai falar o que a gente sente? Como é que nós vamos ser transformados a partir da experiência? Porque a experiência transforma a gente. Com certeza, senão a gente vive na bolha. Você vive ali achando que o mundo é aquilo e não é. E imaginando como poderia ser, Sim. Né? Então, assim, gente, infelizmente, às vezes a gente tem que soltar, fazendo uma analogia com o veleiro, você tem que soltar o barco do cais. Sim. Você tem que soltar. E se colocar à prova, né, dos desafios que a vida vai trazer. Porque a Leonora viu, e ela é muito corajosa, muito entusiasmada, né? Ela tem essa personalidade de exploradora. Ela quer ir longe, quer saber como que é. E aí, ela já é muito diferente, ela pelo entusiasmo dela, ela já tem outras cores, ela é colorida, ela tem a anteninha que brilha, ela tem essas coisas assim. E as outras lesminhas ficam, gente, mas uma lesma tão indefesa vai virar sobremesa. Tira Medo, isso né, da cabeça, porque são as vozes também que estão tanto na nossa cabeça, sim, que a gente internalizadas, né? Sim, que nós ouvimos desde a nossa infância, né? Não pode, que é perigoso, não vai, que você não vai conseguir, não é pra você. Tanto das pessoas que convivem com a gente, que falam, viu, não, você é uma lesma. Fica aqui, fica aqui com a gente. Vamos continuar fazendo o que a gente faz, essa vida de lesma. E ela não aceito, né? Eu sou subversiva mesmo, eu vou pra lá pra ver. E parte. Então, eu acho que realmente conta um pouquinho da minha história. Que bem autobiográfico, bem né, autobiográfico, eu acho que conta, porque eu saí de uma cidade muito pequena e eu fui uma criança criada muito protegida e presa ali. E assim, presa a conceitos também. De, não é pra você, não é pra nós, né? E eu falava, cara, mas, sei lá, nem sabia, porque
eu não tinha tanto acesso à cultura, então eu não sabia, nem imaginava o que poderia ter, mas eu sabia, eu sentia que tinha algo alguma a mais. coisa. Uhum. Você tem irmãos, Paty? Tenho a Naná, minha irmã mais do meio, né? E aí minha mãe casou novamente e tem o Daniel também. Então meio que você abriu as portas, assim, pra eles. Como foi, eu acho que um pouco pra família, né? E de uma forma geral, eu acho que eu fui da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, uma pessoa que desgarrou ali um pouco, sabe? Foi desbravar outros mundos, assim. Foi desbravar outros mundos, né? Eu não aceitava a ideia de ficar no mesmo lugar e não conhecer outros lugares, não vivenciar outras coisas. Tanto é que, assim, nem meu pai nem minha mãe tiveram oportunidade de fazer uma faculdade. Ali eu fui, falei, não, até nem foi a área que eu acabei seguindo, né? Claro que tudo vale muito a pena, né? Mas, enfim, eu acho que a vida meio que me puxou para outra... Te conduziu para a comunicação, que é onde você se encontra. Inclusive, a Paty foi apresentadora da TV Bandeirantes durante bastante tempo, né, Paty? E de lá, me conta dessa trajetória, da televisão para Paraty. Como que foi essa mudança, assim, na sua vida? Eu trabalhei, acho que 4 anos lá, né? Tive essa experiência Foi uma experiência muito legal, porque eu tinha vindo de uma rádio... Também tive a oportunidade, era basicamente improviso, porque eu fazia flash ao vivo, né? E aí foi meio onde eu aprendi a fazer. Eu acho que... esse jogo de cintura. Esse jogo de cintura, eu acho que se eu pegar lá atrás, esse jogo de cintura, eu acho que já vem de um pouquinho mais, assim, porque na minha infância, meus pais colocavam a gente numas situações... Assim, a gente tinha uns amigos, eles tinham uns amigos de circo. Olha que interessante. Olha que interessante. Você vê como que a vida, todas as experiências são muito importantes. São todas muito válidas. E eu vivi uma boa parte da vida indo aos finais de semana para o circo. E aí faltava alguém para, sei lá, entrar em cena para não sei o que, leva água. Eu entrava, eu entrava, eu fazia, não, hoje faltou, não sei o que lá. Entrava, punha roupa, não sei o que. E eu fui aprendendo a lidar com o palco, né? Sim. O palco foi se tornando um lugar familiar pra mim. Que não dava medo, tipo, você podia entrar e numa boa. E era gostoso, né? Porque enquanto criança, você tá no circo e você tá com um monte de gente que você gosta. Sim. Então, essa vivência de estar no palco e tal, eu acho que eu fui construindo. Depois eu sabia que eu trabalharia com a voz, porque eu, desde muito nova, meu pai era músico, eu tinha sempre músico em casa, sempre cantando, sempre... Então eu sabia que tinha uma ligação ali com a voz, mas eu não sentia que era com a música, eu sentia que era com a voz, e eu falei, uma hora eu vou descobrir. E aí eu fui indo pra locução, eu fui fazendo a faculdade de Educação Física, eu estava no último ano da faculdade de Educação Física, mais uma sincronicidade da minha vida. Uma amiga minha que dava aula de personal, e eu concomitantemente, eu fazia o curso do Senac, de radialista. Porque eu falava, uma dessa, né? Quem sabe uma hora dessa. Eu descubro ali uma Quem sabe uma hora dessa. Aí, a minha amiga, que já era personal, no último ano, ela falou, Paty, você quebra meu galho no sábado, você pode atender o meu cliente? E, claro, era perto de casa, a academia dela, eu não dava aula, nada, mas eu fui. Coloquei ele na esteira, comecei a bater o papo, eu já gosto de bater o papo. Ele falou, você tem uma voz boa. Você já pensou em trabalhar em rádio? Eu falei, eu tô fazendo um curso de rádio. Ela, inclusive? Fazendo um curso de rádio. Aí ele falou, poxa, eu tô precisando de uma locutora. Olha. O locutor tá com problema de saúde, tá saindo. Começa quando? E ali eu comecei a trabalhar em comunicação. Então eu fiquei esses quase 4 também na TV, na rádio. Depois, uma consequência, acabei indo pra TV, fiquei mais quase 4 anos, eu acho. E daí eu contei tudo e esqueci. Era pra falar até Paraty, né? Isso, de lá, tipo, a virada, né? Tipo, porque você faz muitos eventos, ela é a garota propaganda de uma loja, muito conhecida de todos. Já há anos, né, Paty? Há 15 anos já. Foi toda a sua gravidez, tudo passado lá. Que legal. Tudo. Foi
foi até, eu tinha medo, né, quando eu engravidei, falei, cara, eu tô há tantos anos, será que eles ainda vão continuar comigo? E não, eles fizeram uma campanha. Foi linda a campanha, pra contar sua fase ali. Considerando a fase, foi muito carinhoso. Eles lançaram agora um livro dos 70 anos da história da empresa e tem um capítulo da minha história muito carinhoso, muito carinhoso. Muitos anos com eles. Enfim, e aí, num determinado momento, eu aí, em eventos e tal, entra a pandemia. A pandemia, eu acho que foi um divisor de águas para muita gente, né? E aí, eu já estava em outro relacionamento, já pensando o que eu ia fazer da vida, já chegando perto dos 40. E aí surge a oportunidade de mudar para Paraty. Improvável, assim, Paraty, mas tipo, né, quando eu tava nesse outro relacionamento, e o Pedro, meu atual marido, ele falou, Paty, vamos comprar um barco? Aí eu falei, um barco? Em Mônaco, né? Só rico que compra barco. Quem que vai comprar um barco, Pedro? Você tá louco? Aí o Pedro, não, Paty, as pessoas moram num veleiro, as pessoas moram a bordo, uma vida simples, uma vida com menos, minimalismo, vamos ver. Aí tinha um canal, tem ainda, né, que é o #Sal, que conta histórias de pessoas que deixaram as suas vidas em terra e foram morar no mar. Inclusive, nós somos um episódio 166. Um episódio, o estúdio. Eu não vi, vou assistir. Estúdio ao vivo, que eu gravo locução, ele conta tudo lá como que era o meu dia a dia morando a bordo. E aí, eu comecei a assistir aquilo e falei, nossa, gente, uma vida mais simples, saindo um pouco dessa roda, né? Sim. Dessa roda que a gente vive aqui do consumismo, do ter, do ser, isso, eu tenho que ser aquilo, meu sobrenome, meu sei lá o quê e tudo mais. Falei, cara, Paraty, pode ser. E fui porque eu sou a Leonora, né, amiga? Você pode subir na árvore, né? Não adianta, você quis ir lá. Nossa, uma árvore nova, vou nela. Vou nela. E isso transformou tudo. Ah, sim, porque aí veio a Yara, né, que eu nunca imaginei, que foi assim, eu sou mãe. E é o que a gente estava conversando sobre a maternidade tardia, que por um lado, né, Paty, traz uma maturidade pra você saber lidar, porque ser mãe não é fácil, a gente sabe, né? Amiga. Essa missão de você ter que educar um outro ser humano, nossa senhora. Nossa senhora. E assim, não sei se traz uma maturidade, porque eu erro todos os dias, eu tô com 48 anos, eu falo, cara, eu erro muito. Onde é que faz, o que tem que fazer? Qual que é o roteiro pra ser? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil ser mãe. Mas é inacreditável. É uma coisa assim que nos transforma. Se você estiver aberto para aprender com a maternidade, você não se torna mais a mesma pessoa a partir do primeiro dia ali. Então, todo santo dia tem um aprendizado. De você falar, pô, hoje, meio que como se você tivesse que todo dia fazer um bolo. Aí eu vou fazer um bolo. Olha, ficou bonito hoje o bolo. Fiz bonitinho, arrumado. Ó, entreguei bem o bolo. No outro dia sai tudo zoado, solado, não sei o que, não tem nem cobertura, não tem nada. Entregou. Tem dia que você faz um bolo com 2 andares. E aí você vai ali, na média, você fala, acho que tá indo, que né? eu esteja fazendo certo. Ô, Paty, você sabe o que eu acho que é muito interessante também? Que a maternidade, ela traz, quando a gente vivencia o dia a dia de uma criança, ela vai abrindo algumas gavetinhas da nossa infância, da nossa vida. E às vezes tem coisas que você quer que a criança faça, não é pra criança, é você. É como se você tivesse trabalhando, bem assim, maluco. Mas tipo, às vezes tem coisas que a Alice faz, por exemplo, eu falo, nossa, mas eu não queria que ela fizesse. Mas é porque sou eu, então eu acho que assim, muitos momentos a gente tem que trabalhar a gente pra você saber. Muitos momentos. E reeditar isso, né? Porque você olha pra... Às vezes eu tô com a minha criança de frente com a Yara. E batendo boca. Adulta. Às vezes eu falo, Flávia, você é adulta, pelo amor de Deus. E você tá batendo boca com a criança. Então, eu acho que é um pouco difícil de não viver isso. Porque assim, a gente acha, nossa, imagina, agora, sei lá, eu fui mãe com 41, a Yara nasceu com 41. Espera-se que você tenha maturidade suficiente. Sim, não tenho. É isso aí. Não temos. É uma coisa muito desafiadora, assim. Muito, assim. Porque as pessoas não chegam assim e falam pra você, deixa eu te falar, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, gente de Deus, o que eu
faria se eu não tivesse essa criança na minha vida. Porque ela é... esses dias eu fiz o post de Dia das Mães, eu falei, a Yara, no meu caso, ela é a bateria de escola de samba toda. Ela é uma explosão na minha vida, assim, ela é uma coisa, ela é um Leonina, pá, a casa assim, preenche. Se ela não tá, você fala, gente, o que eu sou nesse mundão? E é engraçado que é uma criança como mentor. Não é verdade, Paty? Tipo, o que eles ensinam, o que eles trazem. Às vezes, teve um dia, até que escrevi um texto, depois eu te mando. Quero ler. A Alice estava com dor de ouvido. E porque ela estava com dor de ouvido, eu tava levando... Ela era pequenininha, tava levando pro hospital e fui cantando. Cantando. Daí ela virou pra mim, mamãe, por que você tá cantando? Pequenininha, Paty, com 4 aninhos. Falei, pra você ficar feliz. Ela falou, mas eu já tô feliz. Gente, você vê a gratidão, a criança com dor de ouvido indo pro hospital, falando que ela já tá feliz. Então, assim, tem coisa que é um tapa na cara. É um tapa que você fala, meu Deus, eu preciso... Muito. É muito. Muito. Assim, uma das críticas, eu acho, que eu tenho comigo mesmo, é que eu sou acho que por conta do meu estilo de vida também, né? De, Paraty, São Paulo, Paraty, Paraty, São Paulo. É tudo tão longe. É tudo tão longe e é tudo muito... Já tô aqui, tô pensando ali, Então eu acelero demais a Yara. Eu acho que péssimo isso, mas eu acelero. Vamos lá. Aquela coisa do tempo, né? E ela vira pra mim e fala, mãe, ela tem 6 anos. Eu só sou uma criança. Que coisa. Então ela sabe já lidar comigo também. Ela já aprendeu que assim, eu vou lidar com ela também assim. Então ela mãe, calma. E eu, gente, olha isso. E aí aprendizado. O que eu faço? Como que eu melhoro? Como eu melhoro, né? Assim, todo dia. É o que eu penso. Como eu melhoro? E isso é bom porque faz a gente estar sempre evoluindo. Eu penso, né? Você não tá parada ali, você tá sempre num desafiozinho. Sempre um desafio, Paty, vamos entrar nas artes? Vamos. Como que surgiram, assim? Porque, gente, é tão lindo o trabalho dela. Depois a gente vai deixar na descrição aqui embaixo, pra vocês conhecerem. Quadros, as bandeiras que você pinta. Sim. É também pratos, né, Paty? Pratos, porcelanas. Eu pinto porcelana de antiguidade. Então eu garimpo essas porcelanas e aí eu pinto à mão, né? E faço também, tenho feito muito também retratos de família, assim, a pessoa manda a fotinho da família e eu faço customizado, assim. Que uma coisa super... E tá com uma loja lá em Paraty? Isso, o coletivo é um coletivo feminino, que é uma coisa muito legal. Paraty, né, gente? Paraty é isso, assim, tem essas possibilidades. Então, isoladamente, uma pessoa não poderia... é muito caro, amiga. Sim, você sim. alugar uma casa lá em Paraty, no centro histórico, caríssimo. Mas em 7, viabiliza. A gente pode. E aí, nós temos, cada uma tem o seu espaço dentro da loja. E cada dia da semana, uma que vai e uma cuida do todo. Sei lá, a pessoa do sábado, eu sou a pessoa do sábado, eu cuido da loja como um todo, do coletivo como um todo. Entendi. Então, assim como eu vou vender com todo carinho, oferecer com todo carinho os meus produtos, eu também vou oferecer e tenho que saber o que tem na loja de todas as outras meninas. Então, tem aromaterapia, tem macramê, tem várias outras coisas, tem crochê, várias outras coisas. E também tem essa parte mais de decor, né? Porque a minha área ali é mais de decoração, né? Eu comecei eu sempre gostei de pintar, mas é outra coisa que veio com a maternidade, sabe? Assim, meia dúzia de lápis ali em cima da mesa. Vou começar. E eu tava numa fase muito ansiosa, muito tensa, muito cheia de coisa na cabeça. Quando eu saí do barco e fui pra casa... Foi outro processo. Foi outro processo, porque assim, pra mim era meio, fracassei, sabe? Não dei conta de morar aqui a bordo, assim. Que foi um outro momento, tema de um outro livro. De um outro episódio. De um outro episódio. Já tem nome, hein? Desembarque. Olha que tudo. Vai ser foi o meu desembarque. O meu desembarque foi muito simbólico, eu acho. E aí essa fase... demandou muito de mim, né, mentalmente, assim. E aí eu passei com um médico e ele falou pra mim, você contempla? Eu, Ele, você contempla? Tô falando assim, de 1 minutinho, você ir ali fora e olhar ali, olhar o passarinho passando, 1 minutinho.
Eu achei que Tão menina, significativo. tão simples e tão significativo. Falei, gente, não faço isso. Aí eu passei a tirar, sei lá, 2 minutinhos da vida pra ir lá fora e olhar. E aí, Paraty fez assim, ó. Pô, aquelas cores, parece que elas me engoliram assim, ó. Pá, tá aqui, ó. Tá tudo pra você aqui. E aí, eu entrei numa coisa, meio num hiperfoco. Não tenho TDAH, mas eu entrei num hiperfoco de desenhar. Aquilo. De colocar aquelas as cores. Então, eu passava por uma pessoa, queria desenhar, queria fazer, queria desenhar. Com o que, Paty? Com que material? Com lápis de cor da Yara. Começou Giz de assim, cera. tipo, desenhando mesmo. Giz de cera. Aqui que tava ali, ó. Jogado ali no negocinho, eu catava e Aí eu, cara... Aí eu olhava aquele desenho, aquilo ali, conversava comigo, eu falava, nossa, olha esse olhar dessa... Aí eu pensava, gente, eu tenho dela em mim, eu tenho dela em mim. E aí, puf, deixava ali aquele desenho, aquela semana ali do lado da geladeira. Ali pregado da geladeira. E eu passava por ela e eu falava, gente, que coisa potente essa mulher aqui. Fala, Pedro, será que só eu que tô achando? Ou é mesmo? Fala pra mim. Sim, mas a gente vê, não tem uma expressividade muito grande. Porque o artista, e hoje eu consigo ter noção disso, você não... É muito difícil acreditar, amiga. E falar assim, gente, será que eu faço? Porque é um pedaço seu, a arte é um pedaço seu, e a gente se autoavaliar é uma coisa complexa. Muito. Eu falava, tal, né, o síndrome da impostora. Eu olhava aquele e falava assim, não é possível que só eu que gosto. Tá tão bom, né? Será que fui eu? Não, será que só eu que gosto? Aí eu perguntava pra um, perguntava pra outro. Eu falava, gente, isso aqui, essa mulher, esse olhar é muito, muito forte, muito isso aqui lá. E aí um amigo ou outra, Paty, mas você tem que fazer um quadro, mas você tem que fazer não sei o quê. Aí eu, um dia no Senac, que eu trabalho, desculpa, não sei se eu posso falar. Parceiro nosso. Eu trabalho há anos com eles também, acho que é até mais, 16, eu acho que eu apresento os programas mensais, né? E aí eu no Senac, eles me disseram, por que você não faz uma exposição dessas mulheres que habitam em você? Que habitam em mim. Aí eu, meu Deus, é verdade. E aí eu criei as bandeiras. As bandeiras, aí já começou, quero uma, que sei que lá, o quadro, E aí, amiga, foi assim, consequência. Eu cheguei na Sala das Cores, passeando com a Yaya um dia no domingo. Porque domingo é isso, você sai em Paraty, você sai em qualquer hora. Gente, que delícia. Tá tendo alguma coisa. Isso eu acho que é o lado bom de você morar num lugar assim, né? Não, assim, 6 minutos eu tenho uma cachoeira. Então, Paty, que vida é essa, gente? Que delícia. É muito... Que infância que a Yara não tá tendo? A Yara, total, assim, total. Impressionante. E aí eu saí com a Yara, a gente foi no centrinho, dar uma voltinha, e aquela coisa, vamos tomar um sorvetinho. Né? E aí eu cheguei lá e eu entrei no coletivo, vi coletivo feminino, entrei, tava uma moça, e ela falou, aqui a gente funciona desse jeito. Eu falei, então eu faço umas coisas de arte. Se um dia vagar um lugar aí, você me avisa lá, nossa, essa moça tá pra sair. Vou pegar seu telefone. Menina, sei lá, 6 meses depois, eu até esqueci. Eles mandaram mensagem, olha, começa a quarta, você tem alguma coisa pra vender? Eu, sei lá, eu tenho aqui na minha parede, tenho isso, dá meu desenho da geladeira. Quero desenho da geladeira. Como é que eu faço em quadro? E comecei. E vai fazer 1 ano que eu tô lá. Paty, isso que você me falou agora me veio, né? Porque assim, a gente vem de uma geração, eu brinco que é analógico, né? A gente veio a transição entre o analógico e o digital. Hoje, as nossas filhas, por exemplo, já estão nascendo na era digital. Sim. Mas a gente que vivenciou essa transição, a gente sabe da importância desse network pessoal, né? De você estar nos lugares, principalmente você que conhece muitas pessoas, está sempre em muitos eventos, isso nunca vai ser substituído. Como que você lida com isso com a Yara? Você fala do fato de eu não estar tão perto dela? Não, eu falo no sentido de mostrar pra ela que ela nasceu numa era digital. Sim. Isso faz parte, não tem como a gente descartar, porque é contemporâneo. Mas de mostrar pra ela que, olha, isso aqui é muito importante, a mamãe trabalha com isso, mas isso aqui é mais importante. Total. Tanto é que demorou muito pra ela sacar o que eu fazia.
Ela achava que eu subia no palco pra cantar. Ah, tipo, mamãe cantora, Ela mamãe cantora. Ivete Sangalo. Não, ela falava, minha mãe sobe, ela adorava, uma época da vida que ela adorava Carcará, pega, mata e come. A música do Carcará, ela ficava, Carcará, toda teatral. E ela, em um dia, alguém do João de Barro, que é uma casa de brincar lá de Paraty, perguntou, mas o que sua mãe faz? Ela sobe no palco e canta Carcará. Que linda! Aí um dia a gente foi comprar uma TV que queimou. Paraty, assim, todos os dias falta luz. E ainda mais época de turismo, que tem muito cheia a cidade. E aí eu falei, Pedro, vamos prestigiar essa loja de eletrodomésticos, que eu tô há muitos anos. Sim. Vamos lá, que a gente vai comprar a TV lá. E na hora que ela entrou, tipo, todas as TVs, Você, a mãe lá. Minha mãe. Que bonitinho. Minha mãe. E abraçava, eu não tava entendendo nada, né? Aí, assim, aos pouquinhos, ela foi entendendo que o que eu faço é isso, né? Então, assim, que eu vou pro evento, que eu subo no palco. Social, tem tem rede todas social. essas coisas. Ela me cobra muito, porque eu trabalho muito com o celular, né? Então, eu atendo locução todo dia. Eu Seu tenho trabalho, locução querendo pra ou não, mandar. né? É ali, eu tenho que postar coisas, mas, assim, ela me cobra muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente é um pouco, né? A gente tá criando ela lá numa comunidade um pouco mais talvez o próprio fechada. espaço, né, Paty, já conspira pra isso. Muito, muito. Porque aqui eu faria o quê? Claro, a gente tem muitas opções, mas você tem mais coisas indoor pra fazer, né? Com certeza. Então, eu vou pro cinema, eu vou levar para um teatro, eu vou levar... Lá, o mundo cachoeira, tá fora. tudo fora. E eu sinto isso muito na prática, por isso que eu tô te falando, porque até tava lendo aquele livro que fala do déficit de natureza, que hoje em dia tá muito comum as crianças terem esse déficit, tipo, assim, muito diagnosticado às vezes com autismo, com TDAH, e na verdade é porque a criança ela não tem um momento de extravasar. De pisar na terra, de ter contato com a natureza, e isso naturalmente, por vocês estarem lá, eu acho que você não sente isso com a Yara. Não sinto, tanto é que eu trago ela às vezes aqui para São Paulo e vamos para a Avenida Paulista. Esses dias a gente foi pro Japan House e aí a gente andando na Paulista e ela fica uma coisa meio, sabe assim, tipo shopping para ela é uma coisa. Então eu tenho que dar esse choque de mostrar para ela que existe. Sim, né? E assim, e isso vai fazer parte da realidade dela também, né? Ela tá vivendo agora nessa fase da vida dela, mas ela também tem que saber que existem outras possibilidades, né? E sim, agora, eu ainda mais ali naquela, né, a gente tá uma escola Waldorf e tal, a gente tem essa preocupação excessiva com a tela e tal, mas não tem como fugir. Vai pra tela, vai pra TV, né, assim... Mas ela não é aquela criança que fica no celular. Não, isso não. Não, ainda celular é bem difícil ela ficar com... Televisão fica. Gente, é isso, a vida, né? Quando você ainda não é mãe, você fala, eu não... Jamais faria isso. Jamais. Tantas coisas que eu falei jamais, minha gente, entendeu? Mas não tem o que fazer, você tem faz jantar parte, pra até fazer, porque assim, você um tem uma amiguinho vai reunião ter pra visto, fazer. né, Paty? Um amiguinho vai fazer, então você tem que saber o dosar. O dosar, e eu acho que... e fazer essa curadoria, né, do que é. Do que está sendo visto. Sentar ali, assistir, pra saber o que é. Eu quero ver não sei o que. Não, vamos assistir, sei lá, Bluey, por exemplo, que eu adoro. Acho que é super legal, traz tantas mensagens positivas e legais, sabe? Algumas coisas que ela assiste. O Detetive Labrador eu acho legal também, que ele passa várias mensagens legais no final. Então, enfim. E também penso que quando é na televisão, querendo ou não, é um momento que, tipo, a gente tá interagindo, né? Sim. A minha preocupação é um pouco ali porque você não tem muito controle do que tá sendo. E até pro nervo óptico, e tudo, até né? pra tudo ali, né? Pra Tensionado. ansiedade total. Assim, eu acho que é o último recurso. Não tem outro jeito, tá no meio da rua, aconteceu uma... Tá, bom, vai lá e vamos resolver aqui agora. Mas eu fui uma geração completamente televisão. Era uma geração que acordava, ia pra televisão e tô firmona aqui, né? E, assim, e a televisão, inclusive, me ajudou muito na minha profissão. Tudo que eu assisti, porque a minha cultura, querendo ou não, as possibilidades estavam ali pra mim. Entendeu? Eu tava lá
uma cidadezinha pequenininha, com 6 mil habitantes. Eu olhava aquilo e falava, gente... Entendeu? Então, aquilo ali, eu sinceramente acho que a TV, pra mim, eu aprendi com quem fazia, com a Hebe, com não sei o quê, fazer o que eu faço hoje, eu tive essas referências. E a partir da Silvio Santos, a referência que eu tinha era aquela, eu só tinha aquela referência. É verdade. Eu não tinha Oprah, não tinha outras pessoas, o mundo pra ver, não tinha entendeu? Não tinha essas referências. E aí, com o que eu tinha, é aquela coisinha ali, né? Então, vamos trabalhar a partir daí e ver o que a gente consegue. Sim. E eu sou um pouco fruto disso. Com certeza. E a gente tá falando muito a gente costuma falar muito no projeto Seis Gatinhos da referência da criança, que é o que foi o que você falou. Sua casa tinha seu pai, que estava sempre com os instrumentos. Querendo ou não, por mais que você falou que vocês eram protegidos, tinha o circo que vocês iam fazendo. Então, assim, por mais que a Yara, por exemplo, daqui pra frente, a gente não sabe qual que vai ser o futuro, qual que vai ser a profissão, que ela vá pra um outro lugar, ela tem essa vivência, essa proximidade, com o contato com as pessoas, com a natureza. É familiar, né? É familiar pra ela. É familiar. E quando é uma coisa que significa pra você, é muito mais fácil de você carregar. Muito. Eu não tive esse contato com a natureza mesmo em si, assim. Eu fui conhecer uma cachoeira com 35 anos só. Cachoeira, nunca tinha entrado, assim. Por isso, porque que era tudo muito perigoso. Não pode, é perigoso, é perigoso. Então, você sabe, como mãe, né? Porque assim, eu vejo o Pedro é muito mais de... soltar, mais leve. Cara, pra mim é muito difícil, assim, Você finge naturalidade. Não, eu sou a mãe doida. Pedro, menina, vai daí. Eu sou essa mãe, eu sou fora da curva de Paraty, né? Todo mundo te Não, olhando. eu sou a neurótica. Eu sou neurótica, né? Assim, sou. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu tenho, mas eu não deixo que ela viva. Não priva. Não privo que ela viva. Entendi. Viva aquela experiência. Mas é difícil pra mim, me consome. Vou, não sei o quê, tento ali mais ou menos blindar, mas não tem como, né? Assim, Pedro leva ela pra surfar. É. Entendeu? Ela ganhou uma prancha de surf de Natal. O que eu vou fazer? Com 6 anos. Ele vai junto com ela lá. E ela nada, menina. Morou num barco, né? Sim. Desde muito cedo tendo. Então é outra criança, é outra vivência que eu não tive isso. Sim, uma outra. Pra mim é... Meu Deus, eu tô no mar, virar mar. Meu Deus. Então... O triplo do medo, eu acho que eu vivi, entendeu? A gente viveu numa época Nessa bem de empresa. segurismo, né? Muito. Tipo, que você não pode... A gente viveu aquela transição das crianças que podiam brincar na rua, livres, e ir nos lugares, pra aquela época que começou a fechar. Eu acho que a nossa infância foi mais naquela época, de que não vai porque é perigoso. É perigoso. Então a gente trouxe um pouco disso na... É perigoso, na é perigoso. memória. Eu via muito isso, é muito perigoso e tal. E aí, imagina, quando eu falei que ia mudar pro veleiro, imagina a família. Você Com uma criança pequena. Mas felizmente deu tudo Deu certo. tudo certo. Antes da gente finalizar, eu queria entrar na Flip. Como que vai ser lá? Conta pra nós. Flip, estaremos Leonora, vamos lá, Flip. Leonora já chegou chegando, né, gente? Já chegou chegando na Flip. Nós estaremos no Espaço da Contato, né, que é um espaço que tem lá em Paraty, que vai ser específico para Flip. Também tem Leonora na Sala das Cores, e se você for para Paraty, vá conhecer a Sala das Cores, conhecer um pouquinho do meu trabalho e falar de Leonora também vai ser ótimo. E fiz a inscrição, estou esperando, quem sabe estarei também junto com os autores independentes, no espaço dos autores independentes, para poder contar um pouquinho mais da história, né? Poder ter contato com as pessoas e falar um pouquinho mais da história da Leonora. Que delícia, não dá pra gente não ler, né, Paty? Eu acho assim, às vezes a gente não tem muito tempo pra isso, mas o livro é uma coisa que enriquece tanto, né? Muito, e o que é uma forma de você levar para criança, de forma lúdica, né? Uma história. A gente tá falando, sei lá, é um livrinho, né, gente? Mas tá falando de tantas coisas, determinação, tá falando sobre julgamento, sobre você ser diferente e as belezas de ser diferente, tudo numa historinha. Que ali, ó, pum, né? É uma luzinha que acende, né, pra criança e, poxa, olha só a Leonora, né? Ela viveu, ela é tão pequenininha, o que a Olivia, que é uma amiguinha da Yara, falou pra mãe. A mãe dela é psicóloga e eu mandei, quando eu escrevi a história, eu mandei pra Bruna, né, que é psicóloga. Eu falei, Bruna, lê o que você acha.
E aí ela leu para a Olivia, e a Olivia falou, e a Olivia pequenininha, da classe é uma das menores. E aí ela falou, nossa mãe, a Leonor é pequenininha, e mesmo assim ela conseguiu, né? Olha que coisa. Então é isso, até os menores entre nós pode alcançar grandes feitos, e a Leonora conseguiu. Por que não? É isso aí, muitas possibilidades. Paty, obrigada. Volte mais vezes. Voltarei. Vou tentar ir lá. Olha, eu vou esperar, pode. Vou Lucas tentar. também, Lucas. Que delícia, porque Paraty é maravilhoso. É maravilhoso. Seu trabalho, eu muito acho que obrigada. lá é uma... Nossa, eu sou sortuda mesmo de poder acordar e olhar a Serra da Bocaina ali, sabe? Sim. De estar naquele lugar e poder, depois da contemplação, ter aberto os meus olhos para essas cores, sabe? E eu olho realmente, hoje eu olho e falo, cara, assim, que lugar é considerado patrimônio, né, da sim. humanidade. E ainda mais com essas feiras de livro, com essas coisas tão importantes que a gente não pode deixar morrer. Gente, muito obrigada pela parceria, por estarem aqui conosco mais uma vez. Antes de finalizar, eu quero lembrar para vocês que teremos o 19º Troféu Frutos de Indaiá no dia 25 de outubro com a dupla sertaneja Jades e Jadson. Não percam e até a próxima! 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até
até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de